O imperador romano Nero é uma das figuras que marcou a história, não pelas melhores razões. Ele é lembrado como um monstro até hoje, pela sua crueldade e terror. Nero Cláudio César Augusto Germânico comandou o Império Romano entre os anos 54 e 68. Ele nasceu em Anzio, na Itália, em 15 de dezembro de 37, filho de Quineu Enobrado, um cônsul romano, e de Agripina, irmã do imperador da época, Calígula. Seu pai morreu quando Nero tinha apenas 2 anos de idade. Após a morte de Calígula, que também era outro monstro terrível, o imperador Cláudio assume o trono e casa com a viúva dele, Agripina. Cláudio passa a criar Nero como se fosse um filho. Nero é nomeado imperador romano em 54, aos 17 anos, após a morte de Cláudio, que, segundo alguns historiadores, teria sido assassinado pela própria esposa, Agripina. Um dos eventos mais marcantes do governo de Nero foi o incêndio de Roma. O incêndio teve início em 18 de julho de 64 e terminou 5 dias depois. Teria destruído milhares de residências, das mais simples às grandes mansões romanas. Existe uma teoria que diz que Nero colocou fogo em Roma e em seguida para reconstruí-la novamente, da forma que fosse mais conveniente ao imperador. Uma imagem bastante difundida sobre este acontecimento é o de Nero tocando lira, enquanto a cidade ardia e o povo desesperado morria. Diante da tragédia que se abateu em Roma, depois de muitas mortes, Nero resolveu jogar a culpa sobre os cristãos. Pobres e em menor número, vistos pela população como fanáticos e transgressores por praticarem a sua fé, os cristãos viraram alvos fáceis e foram duramente perseguidos. Muitos foram jogados vivos para serem comidos pelos leões nas arenas romanas. Outros foram crucificados e queimados e torturados. Depois do incêndio, Nero quis reconstruir Roma, incluindo o seu palácio, o que significou o aumento de impostos e a população cada vez mais descontente. O imperador passou a enfrentar oposição política, chegando a ser declarado inimigo do Estado. O imperador Nero assassinou diversas pessoas próximas a ele. O imperador mandou matar a própria mãe, Agripina, envenenou o meu irmão britânico, deu ordens para executarem a sua primeira esposa, Octávia, e assassinou sua segunda mulher, Poppaea Sabina, a chutes quando ela estava grávida. Nero obrigou o antigo escravo chamado Esporo a se casar com ele e viver como se fosse uma imperatriz. Que viagem é essa, velho? Da onde? Em 6 de junho de 68, depois que o Senado reconheceu Galba como novo imperador, Nero foi obrigado a se suicidar para não ser preso. Nero morreu em Roma no dia 6 de junho de 68. Em 13 de outubro de 64, Pedro, um dos apóstolos de Jesus Cristo, é crucificado em Roma em 13 de outubro de 64. Devido às perseguições de Nero, imperador de Roma, os cristãos dirigentes da Igreja de Jerusalém reuniam-se em cemitérios, em cavernas, porque eles eram perseguidos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Nero nunca vai ser esquecido na história,
por ser um dos maiores monstros que já passou pela Terra. Assassino de cristãos.